Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje, nós vamos aprender um conteúdo muito legal, conteúdo do passado, que vai ser muito interessante para o desenvolvimento da noção. Então, a gente vai trabalhar dois conteúdos interdisciplinar juntos, que é Geografia e História. O primeiro conteúdo de Geografia é População Brasileira e a Mistura de Povos, e o segundo é sobre a formação das vilas e cidades. Mas e aí, vocês sabem qual foi o primeiro surgimento da cidade? Como que surgiu as vilas? Vocês sabem quais grupos de etnia que compõem o Brasil? Vocês sabem o que é etnia? E aí, o que vocês pensam? Vocês sabem um pouco sobre o passado das misturas de pele? Porque a gente vê hoje que tem uma grande mistura quando a gente sai na rua, não é mesmo? Então aí, o que vocês sabem? Bom, etnia é uma identidade definida. A cultura, o sotaque, os territórios, e enfim. Então a etnia vem já da onde a pessoa nasce. Não tem como tirar dela. Por exemplo, um colega de outra região vem para cá. Geralmente a gente já sabe identificar que ele é de outra região através do sotaque, através, às vezes, do jeito que se veste, do cabelo. Então, assim, a gente já vai criando uma identidade na nossa cabeça. E diferente de vila e cidade, a vila geralmente ela vive no meio da floresta, onde as pessoas trabalham autossuficiente, trabalham para sobreviver. Sim, elas trabalham para sobreviver. São elas que produzem os alimentos. Cidade, óbvio que antigamente era só mato, mas com o desenvolvimento, o crescimento da cidade, foram surgindo as casas. Então, a cidade é isso, porque a gente vê geralmente que tem comércio, escola, essas coisas. Então já é uma cidade, teve um desenvolvimento grande ao decorrer do tempo. A população brasileira ela é muito misturada. A gente pode observar quando a gente sai na rua, que tem os negros, os brancos, os pardos. Então, existem vários tipos de cor de pele, por exemplo. E essa etnia de mistura, de mestiça, vem do passado. Pois quando no passado teve a chegada dos portugueses, porque os índios já estavam aqui. Então, com a chegada dos portugueses, isso já misturou os portugueses com os indígenas, os índios. Aí foi chegando os holandeses, os italianos, os japoneses, e já foram misturando a mulher casando com o homem de outro povo, de outra etnia diferente. Então, por isso que o Brasil é misturado. Que a gente pode observar no Japão, que as pessoas têm o olho puxado, ela é branca, tem um cabelo liso. Só a característica física que muda. Que um é gordinho, o outro é magrinho, um é mais alto e outro é mais baixo, por exemplo. Então, assim, a gente pode ver no decorrer do tempo como que mudou bastante. Que nem o povo africano, que também fez parte disso, o povo africano veio para o Brasil para trabalho escravo, pelos escravos eles vieram para cá. Então, eles vieram para cá para trabalhar como escravo na cana-de-açúcar, no café, para sobreviver. Então, antigamente, com esses povos aí, hoje se tornou um Brasil mais misturado, mais mestiço. E segundo o IBGE, deixa a professora olhar aqui. Segundo o IBGE, classifica a população brasileira com 5 tipos de raça, que é o branco, negro, pardo, amarelo e os indígenas. Tanto que até os indígenas estão incluídos nas etnias, né? Porque eles estão desde o passado aqui, antes da chegada dos portugueses. Né? Vocês puderam compreender? Então, o povo africano, que não falei, eles vieram para um trabalho escravo,
tá bom? Então, assim, quero que vocês anotem tudo no caderno, tá bom, crianças? Bom, agora, depois desses questionamentos respondendo... Ah, e a professora esqueceu de falar. A primeira vila... Deixa a professora analisar aqui. A primeira vila teve início em São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso. E a primeira cidade do Brasil foi em Salvador, em 1549, que foi fundada por Thomas Cusa. Viu como as vilas e as cidades são antigas? Óbvio que primeiro... aqui formou a cidade, né? Mas a vila, se a gente for ver, é primeiro. Porque antigamente o povo vivia no meio da floresta, trabalhando, carpindo, enfim, para sobreviver. Então, as vilas e as cidades têm, sim, suas criações. Bom, crianças, depois desse questionamento, agora a professora vai dividir vocês em duplas, ok? E vocês vão escolher uma cidade que vocês querem conhecer, ou um estado, mas aqui do Brasil, para vocês pesquisarem o que vocês quiserem sobre a cidade, para depois debater com os colegas e com a prof. Vocês podem pesquisar as tradições, os sotaques, as comidas típicas, as etnias ali da região, as vestimentas, o que vocês acharem necessário, vocês podem estar pesquisando e debatendo com a prof. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, o sotaque do Rio de Janeiro é carioca. Então, eles já têm outro sotaque. Aqui o Paraná já é outra coisa. Por exemplo, a gente fala uma coisa aqui que tem uns... Por exemplo, a mandioca, que a gente fala uma mandioca. Lá em Minas Gerais é outra coisa. Lá no Rio de Janeiro é outra coisa. Então, pesquisem algumas palavras que aqui é um significado e em outras regiões é outro significado. Mas de acordo com a cidade que vocês escolheram, tá bom? Então, crianças, agora que vocês fizeram as pesquisas de vocês, a professora gostou muito da pesquisa, desse debate, porque tinha lugares que a professora não conhecia, que tinha outros tipos de vestimentas. Como, por exemplo, a professora já conhecia, né? Mas só citando um exemplo, os africanos. A gente percebe que eles gostam de roupas extravagantes, de roupas coloridas, de turbantes. Então, assim, na região da África já é outra tradição de vestimenta, entenderam? Então, assim, isso que a professora quis dizer, ok? Então, agora, a professora vai contar um pouquinho da história da nossa cidade, de Cafelândia, tá bom? Então, a cidade de Cafelândia, antigamente, os primeiros povos que habitavam aqui eram os paraguaios. E daí, quando eles chegaram aqui, eles observaram que tinha um caixão perto do rio. E depois que eles observaram, eles jogaram esse caixão no rio e optaram por dar o nome da cidade do caixão. Porque quando eles chegaram, eles encontraram este caixão no rio. Aí depois, que foi chegando outros povos, eles encontraram o Santo Antônio, que é uma religião católica, né? E daí, depois que eles encontraram esse Santo Antônio, hoje é conhecida como uma padroeira de Cafelândia, que é a Nossa Senhora Consolata. Aí passou o nome ser Consolata, porque daí foi alterado ali no decorrer do tempo. E depois, quando chegaram outros povos aqui em Cafelândia, daí eles deram o nome de Cafelândia. Por quê? Porque antigamente aqui tinha muita produção de café, cana-de-açúcar também, tipo soja, enfim, tinha uma produção muito boa desses alimentos, só que o café era o que mais produzia, por isso que deu Cafelândia, entenderam? Então esse é mais ou menos um pouco da história da nossa cidade, resumido, e... Então, acredito eu que vocês conhecem, vocês sabem, mas ali indo pra Vila do Sossego, tem tipo uma casa de madeira lá,
que atualmente não pode ser destruída, porque é como se fosse uma recordação da cidade, aquele lugar. Porque antigamente, segundo os mais velhos, ali era uma escola onde os professores alfabetizavam as crianças. E teve professor meu que já deu aula nesta escola, óbvio que hoje já são aposentados, mas antigamente aquela casona que a gente fala, e hoje muitas pessoas vão lá tirar foto porque acham algo muito legal, né? Então, lá antigamente era uma escola de alfabetização, onde os professores davam aula. Muitos contam lá também, tem histórias assombradas, histórias de terror, assim, porque fica longe da cidade, querendo ou não, ali, né? Fica indo pra Vila do Sossego, entenderam? Então, assim, eles já contam umas histórias bem assombradas. Porque quem tem os avós vivos ou bisavós, certeza que eles contam alguma história de algum lugar pra vocês, né? Então agora, vocês vão escolher um desenho da preferência de vocês, sim, da nossa cidade. Vocês vão desenhar de como vocês imaginam que era, como que é atualmente. Então, assim, a gente vai lá para o laboratório, vocês vão desenhar antes. Aí a gente vai lá para o laboratório e vocês vão ver como que era antes e o atual, ok? Então, crianças, a professora estava dando uma olhada no desenho de vocês e a professora adorou a ideia, ok? Muito legal, muita gente teve uma imaginação além. Então, agora, para finalizar nossa aula, a professora vai passar a atividade, tá? Então, vocês vão colocar a escola, a data, o nome da prof, a turma e o nome de vocês completo, ok? Isso daqui pode ser tema de casa. O povo brasileiro. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui moravam os indígenas. Houve, então, a primeira mistura de etnias. Minha prof falou antes. Com o tempo, vieram para cá os diversos imigrantes, além dos portugueses. Veio os italianos, os alemães, os japoneses, os holandeses, enfim, vieram outros povos de outra região, outro lugar para cá, para o Brasil. Além dos africanos, que eles foram trazidos para trabalhar como escravos, né? Daí aconteceram um casamento entre as pessoas das diferentes etnias, origens, o que tornou-se a população brasileira mestiça. O que é mestiça? É misturado ali, tá? Questões. Qual que é o título do texto? Aí vocês vão olhar. Tá fácil, tá, gente? Crianças, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levar o tema para casa e trazer a dúvida para a prof, que a prof responde. 2. Quem morava no Brasil quando os portugueses chegaram aqui? 3. Quando que houve a primeira mistura de etnias no Brasil? Além dos portugueses, vieram muitos imigrantes para o Brasil? E 5. Como que os africanos chegaram ao Brasil? Então, vocês... Assim, aqui tá um resumo da fala da prof, tá? E daí, qualquer coisa, caso esteja difícil, a prof está à disposição de vocês a qualquer momento, tá? E podem perguntar, não precisam ter vergonha, que a gente sabe que muita criança tem. Mas assim, a professora queria falar muito das etnias, das culturas, porque é muito interessante. Da próxima aula, dá pra gente debater mais sobre a nossa cidade, o que vocês estiverem de dúvida sobre ela, vocês podem perguntar. Porque é muito interessante a gente saber sobre a nossa cidade, a história dos lugares. Porque com o desenvolvimento da cidade, mudaram algumas coisas de lugares ali, alguns territórios, os terrenos, por exemplo. O cemitério a gente conhece atualmente por ser ali perto da rodoviária. Mas antigamente não era ali. Era em outro lugar. Era em outro terreno grande, assim, que enterravam os mortos, né? Agora não. Aí com o crescimento da cidade, foram expandindo e colocaram ali.
Mas por que será que trocaram de lugar? Porque antigamente, quando era o cemitério, atualmente, desculpa, antigamente era o cemitério, atualmente tá abandonado. Então, assim, por que será que eles mudaram? Então, aí fica uma questão pra casa aí pra vocês. Porque tem que ter algum motivo. Tipo assim, óbvio que teve outras coisas ali. Tipo, teve o sindicato da cerveja e tudo mais, que no antigo cemitério. E daí teve o cemitério, aí teve outros estabelecimentos, né? O que o prof tá querendo dizer. E daí, o porquê será que mudou, então? Muita gente fala que ali é assombrado, que tava festejando ali e já encontrou pessoas invisíveis assim na frente, que conversavam. Então, assim, tem muita história assombradas ali no antigo cemitério. Agora está abandonado. Não sei como está, assim, atualmente, hoje, para eu falar para vocês, mas pelo que eu sei, está abandonado. Então, assim, a gente pode observar que em vários pontos ali tem uma história, tem um contexto ali, entenderam? Então, a aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a prof está aqui. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!